Eu não vim aqui para falar de ensino à distância, né? Sou um entusiasta, repito. Levanta a mão quem já... Reparem os termos, como são diferentes. Quem já degustou vinho? Levanta a mão. Quem já tomou? Quem já bebeu vinho? Levanta a mão. Uma quantidade bem significativa, né? De 20, eu diria que tem aí mais da metade que já degustou vinho, né? E que vinho vocês tomaram? O que mais? Malbec. O que mais? São Brás, Malbec. São Brás, São Francisco, Malbec. O que mais? Malbec. Qual? Gaúcho. E esse vinho que vocês degustaram, ele era docinho ou ele era mais seco? Você já sempre tomou suave? Não, mas eu tomo seco também. Tu toma seco também. E os demais? Era suave ou era seco? De todo mundo que degustou o que disse, a única pessoa que realmente degustou o vinho foi quem provou do Malbec, né? Os demais não são vinhos. Esse aqui é um exemplo. É vinho tinto de mesa suave. Aqui tem dois grandes processos que denotam que isso aqui não é um vinho. É uma bebida alcoólica que não pode ser classificada como vinho. Porque o vinho é o suco de uva fermentado naturalmente sem nenhum aditivo. Todo vinho suave ele vai ser acrescido de açúcar, né? E essa informação você vai encontrar no contrarótulo que está aqui. Então, se tem acréscimo de algum ingrediente, ele não pode ser considerado. É uma bebida alcoólica, mas não é um vinho, né? Muito bem, então vamos ver aqui. O que é a enologia? O que vocês entendem por enologia? A ciência que estuda o vinho, né? Facílimo. Logia de logos, conhecimento, estudo, ciência, e eno de vinho. Então é o conhecimento do vinho. Enologia é uma profissão muito recente, bastante recente. O enólogo é aquela pessoa que entende do processo de fabrico do vinho, não só do processo, mas desde a plantação da parreira, a produção da uva, a retirada da uva, a produção do vinho e também da comercialização do vinho, né? Eu costumo dizer que a hotelaria é um curso fantástico, porque você aplica em sua casa aquilo que você vai aprender. Normalmente nas profissões é diferente. Você estuda, aprende e só vai aplicar o conhecimento na hora que você chega no mercado de trabalho. Hotelaria não. Tem uma disciplina que vocês vão fazer, estão no quarto, né? Terceiro, vocês vão cursar uma disciplina que chama-se nutrição, higiene alimentar e noções de nutrição. É uma disciplina fantástica, né? Por que eu digo isso? Eu trabalho com a disciplina de TCC na UAB e a gente orienta, né? Faz palestra no início do semestre do TCC e a grande maioria, eu já fiz uma pesquisa, comprovei cientificamente, a grande maioria dos alunos, porque qual é o lance de você escrever um artigo científico? É você gostar, é você ter curiosidade. E a grande maioria dos alunos sempre iam para essa temática. E aquilo me intrigava. Esse menino estuda hotelaria, só quer saber de nutrição, higiene alimentar, por quê?
E eu fiz a investigação. Sabe por quê? Porque é um assunto que muitas das pessoas nunca sequer tinham ouvido falar. Então você cozinha um arroz, todo mundo almoça, sobra um tanto de arroz. O que eu vou fazer com esse arroz? Ou eu jogo fora, descarto, que não se deve fazer, que é alimento, né? Ou então eu tenho que usar de um mecanismo para conservá-lo para comer depois. Então é coisa que você aproveita, você vai aprendendo e vai praticando dentro de casa. Vai fazer uma comida congelada, aí cozinha, fervendo, aí bota lá, deixa esfriar, passa 2, 3 horas esfriando, depois que esfria, aí congela. É rápido, né? O processo de 2 horas que está esfriando, aquele alimento está entrando em putrefação. Então ele tem que ser congelado imediatamente após sair da panela, levando-se as considerações higiênicas, claro. E o vinho é a mesma coisa dessa disciplina. Quem não gosta de degustar? Boa parte da população mundial, isso não sou eu quem diz, é o que está nas pesquisas, degusta vinho, principalmente se for de países de clima frio, né? E na praia é possível degustar vinho? Qual o vinho adequado para se degustar numa região de praia? O vinho branco, sem dúvida, né? Resfriado. O vinho é uma bebida que se degusta a temperatura ambiente. O que acontece no Nordeste brasileiro? Temperaturas altas. Então, o ideal é que um vinho desse esteja em uma temperatura aproximada de 18 graus. E aí, a indústria já fabrica as adegas climatizadas, né? Que é, na verdade, nada mais, nada menos do que uma geladeira que não gela muito, gela pouco. Ela gela aí até os 16, com muito pouco 15, dependendo do tipo de vinho. E tudo isso é estudado por este profissional, né? Enologia, o profissional é o enólogo, ou seja, aquele que tem o conhecimento do vinho. Né? Enologia é uma profissão recente, foi regulamentada no Brasil em 2007, né? É o nome com que se batiza, com que se denomina o profissional dessa área. E antes do ensino da enologia no Brasil, quem cuidava de tudo isso era o engenheiro agrônomo, porque ele tem excelência na questão do cultivo de plantas, né? Hoje o enólogo também estuda a questão do cultivo de plantas, e especificamente das parreiras, né? Uma outra pergunta, já ouviram falar disso aqui? Já ouviram falar nessas uvas? Não? Nenhuma ideia do que sejam? Já, uma é para consumir, a outra para fazer o vinho. Que coisa fantástica. Olha aí que alegria encontrar uma pessoa que conhece, né? Vai que aqui tem um enólogo eu não sei. Aí eu estou, como diz a moçada lá nos corredores do instituto, eu estou ferrado. Então repare, uva de mesa é aquela uva que é apropriada para degustação, né? Para se comer. É um termo feio, né? Comer. Profissionalmente, dentro da hotelaria, principalmente, você tem que usar os termos adequados. E a uva vinífera, vine, vem de vinho, né? É uma uva apropriada para o fabrico do vinho, né? Essa aqui tem como característica ser bem maior, o cacho bem maior, bem mais bonita, e essa vinífera é uma uva bem pequenininha, com um cachinho bem miudinho. A diferença é que essa daqui tem um briquet, que é o teor de açúcar muito acentuado, né? E ela não é adequada para degustação. Se você comer um cachinho de uma uva dessa, com meia hora você vai ter uma dor de barriga bastante forte, dependendo do organismo de cada um, porque ela tem um teor muito alto de açúcar. Então ela é altamente adstringente, né? Quem tem problema de prisão de ventre pode comer que vai se dar bem. Ela é adstringente, então ela não é adequada, embora quando a gente visite
frente às vinícolas, às vitivinícolas, os enólogos ou os agrônomos sempre permitem que a gente deguste, mas ele avisa que é para não ter nenhum problema, né? O colega ali no Vale de São Francisco passou mal, viu? Pegou assim um saco, levou para o hotel, comeu, quando foi de madrugada, estava passando mal. Então você tem essas diferenças, né? Essa daqui é adequada. E o que é que vai dar o docinho do vinho? Vai ser o tipo de uva. Existe uma média de que existe no mundo 60 mil tipos de uvas, entre as uvas de mesa e as uvas de vinificação, né? 60 mil tipos. Algumas são mais conhecidas que outras, né? Essa daqui é uma delas. Malbec é uma uva, a Carmenère é outra uva, que ela vai ter um sabor mais adocicado, né? Menos forte, menos acentuado. Aqui a gente tem um exemplo, a maneira correta de você apresentar a garrafa ao cliente, né? A gente tem um exemplo de um vinho de boa qualidade. Ele tem o produtor e aqui embaixo ele determina qual é a uva, Cabernet Sauvignon. Esse aqui é um vinho mais encorpado, né? Ele é mais seco, você toma, você sente o travo, ele é travento. A Cabernet Franc é mais suave, você sente o sabor mais docinho do vinho, é uma uva mais delicada no sentido na questão do açúcar. Quando você diz que tem muito teor de açúcar na uva vinífera, porque o açúcar é que vai fazer a transformação do líquido, do suco, em álcool, né? O açúcar é que vai fazer essa transformação. E essa palavra aqui, vocês conhecem? Enólogo é o estudioso do vinho, e enófilo. Provavelmente todos nós sejamos enófilos. Ela, pelo menos, eu já sei que é, né? Filo do grego, que quer dizer filhos, que deu no português filho, o meu filho, né? Filo e amigo do vinho. Filo, filhos significa amigo. Vinho, amigo do vinho. Enófilo é o amigo do vinho, ou o apreciador do vinho, ou aquele que degusta vinho com frequência. Eu não sou enólogo, eu sou enófilo. E você pode perguntar, mas como é que você ensina enologia se você não é enólogo? Porque na academia existe a possibilidade das disciplinas, como é que chama, Regis? Não, as que são transversais, né? O conhecimento transversal. Como eu tenho formação em turismo, a enologia e a hotelaria acaba sendo um conhecimento transversal ao turismo. Então a lei permite que a gente possa ensinar. Porque se vocês pegarem a legislação, faça aí, Regis, por favor. Se vocês pegarem a legislação, pode passar. A legislação do enólogo, aqui, ó, essa lei de 2007, ela vai dizer que uma das atribuições do enólogo é o magistério, né? Mas aí você tem a disciplina, o conhecimento transversal, ok? Dúvidas até aí? Bora ver o outro pente. E agora nós vamos falar um pouco sobre aromas, né? O que são os aromas? São as percepções, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente sente, pode passar, né? Aquilo que a gente sente ao degustar um vinho. E a nossa proposta, quem é que está disposto a degustar aqui? Muito bem. Então o enólogo é o profissional adequado, é o profissional abalizado para fazer a degustação. Na verdade, ele é quem decide o momento de colocar qualquer vinho no mercado, né? Ele produz o vinho e ele vai decidir o momento de colocar esse vinho no mercado. E para degustar, ele vai fazer uso dos sentidos, da visão,
para perceber a cor do vinho, né? Ele vai fazer uso do olfato para sentir o buquê, e aí é onde entra a questão do aroma. Os vinhos, ele tem cheiros, eles sugerem cheiros de determinados elementos, né? Ele vai sentir o tato a partir dos papilos da língua e, obviamente, o gosto, né? A cor e o aspecto do vinho, ele é definido o tipo, a intensidade e a limpidez do vinho, né? Então existem técnicas, e aí a gente começa a falar do tipo de taça. Por exemplo, essa aqui é uma taça excepcional por bom gosto. Isso aqui é para um tipo de vinho. Reparem que ela é bojuda, aí ela afina e abre um pouco mais, né? Essa é bisotada, olha que taça linda, né? De extremo bom gosto. E toda ela tem a boca grande para que possa caber o nariz, né? Dentro da taça, para você perceber. Essa aqui é bojuda e ela vai afinando. Por quê? Para outro tipo de vinho. Essa aqui pode ser usada para o vinho tinto, né? Essa aqui é para o vinho espumante, que todo mundo chama de champanhe, que é um erro muito grasso, né? Champanhe é um tipo de espumante. Champanhe é uma região da França onde se produz aquele tipo de espumante que só pode ser chamado de champanhe, aquele que é produzido na região de Champagne, na França. Na verdade, o vinho que todo mundo chama de champanhe, que tem bolinha, que é branco, ele é um espumante. Aí você tem o champanhe, você tem a cava, que é o espumante espanhol famoso, e em cada região do mundo você vai tendo outro. Então esse daqui, ele vai afinando, essa taça afina para quê? Para sustentar o processo de gotejamento do gás, né? Porque na verdade o espumante é um vinho que contém gás. E a cidra? A cidra é um espumante, só que não é feito de vinho, é feito de maçã, né? É uma bebida fermentada também, é a maçã fermentada que produz e é considerado espumante também. Então, geralmente as champanhes que a gente compra são cidras, mas essa Não. é o nome de champanhe. Se for cidra, porque aí você está falando de uma específica, cidra cerezeiro, o fabricante é cerezeiro. Ali é um espumante fabricado com maçã. Com maçã. Não é vinho, é espumante, mas não é vinho, porque o vinho necessariamente tem que ser fabricado da uva. Aí da uva é espumante, vinho, né? A cidra é um espumante de maçã. Tem essa diferença. Quer dizer que o champanhe é vinho. E não é a champanhe como todo mundo diz, a champanhe, é o champanhe. É uma marca de vinho espumante. Vou lhe citar dois: o champanhe, que é da região de Champagne da França, e o cava, C-A-V-A, que são os dois espumantes mais famosos do mundo. Um produzido em Champagne, na França, e o cava, que é produzido na região da Catalunha, na Espanha, bem no norte da Espanha. É de um sabor inconfundível, cara. Eu ainda acho melhor do que o champanhe. É o champanhe, sempre. E qual é? Eu passei aí? Está costurando. Cachimbo na mão. Bom, o olfato é talvez o sentido mais importante para o enólogo, né? Por quê? Quando ele está no processo de fabrico, quando o vinho está na dorna, que passa pela fermentação, eles fazem a degustação, né? Então, quais são as técnicas que eles utilizam? Geralmente se come pão com miolo, principalmente o miolo do pão, para limpar a papila, né? Todas essas glândulas que você tem embaixo, em cima, principalmente na lateral da língua, na ponta da língua e embaixo. Então ele limpa os papilos com o pão e ele degusta, mas ele não deglute. Ele prova e cospe, né?
Ele faz a prova e gosta. E aí ele vai perceber principalmente a questão da acidez, né? Quando você diz assim, eu tomei um São Francisco, um Padre Cícero, um São Brás, podem perceber que são bebidas alcoólicas que têm um alto teor de acidez. É quase um vinagre. Você não percebe porque ele tem outros componentes, inclusive bebida destilada dentro. É só você ler o contrarótulo que você vai ver. E um dos componentes que eles colocam é o açúcar. Então o açúcar disfarça o gosto da acidez. Tem uva também? Ele é feito de uva vinífera. Só que é o que se chama no processo de produção é a borra do suco de uva. Então ele prensa. Aí quando fica só a casca e a semente, ele tira e faz outra prensa, aí sai aquela coisa ácida, né? Porque eles aproveitam absolutamente tudo. Então você tem a questão o olfato, né? É o mais importante, porque ele exige um grande treino para apreciar uma das maiores riquezas do vinho, que é o aroma. Todo vinho vai ter um aroma diferenciado. Você pode fabricar um parreiral inteiro dentro de um cilindro, dentro de um cilindro, e quando você tira, que passa por processo de engarrafamento, ele pode mudar a questão do gosto, a questão do sabor, né? Então é o nariz. As células olfatórias ou mucosa amarela, que a gente vai ver daqui a pouco, elas são localizadas no topo da cavidade nasal, e essas moléculas aromáticas elas vão se dissolver lá. Quando você cheira alguma coisa, o processo de olfatação ou olfativa, ele vai se dar mais ou menos abaixo do olho, que é essa cavidade que a mucosa amarela chamada. Passa aí, que a gente vai ver lá embaixo, né? Colega, você está dormindo. Então, quando você inspira, o ar entra pelo nariz e, obviamente, chega nas células olfativas que estão aí, né? E elas são estimuladas pela mucosa aromática. E aí você envia o impulso para o cérebro, aonde você vai ter a sensação. A sensação do cheiro, ela se verifica, na verdade, no cérebro e não na mucosa ou não na questão da mucosa amarela. Pode passar. A sensibilidade da célula olfativa é grande e o que é mais interessante, você estimula o odor, né? Se você sentir um cheiro de perfume ou um cheiro de coisa podre, você sente a primeira vez, da segunda vez em diante você não consegue mais sentir. Daí porque o enólogo, a pessoa que é treinada para degustar, para sentir o aroma do vinho, ele tem que ser altamente treinado, né? Porque quanto maior é o estímulo, maior é a intensidade da sensação do odor. Então você acostuma, esse espumante não se percebe pelo olfato. Não tem como você... primeiro que não cabe o nariz na taça, né? Segundo, que como ele tem gás, se você aspirar, se você sentir o gás, vai penetrar nas suas vias aéreas. Então é o único vinho que você não percebe o aroma. Então está aqui, né? O sistema, o que a gente chama de bulbo olfativo. O bulbo olfativo, essa parte amarela que está lá em cima. Quando você aspira dentro da taça, ele vai para essa parte aqui, ó. Aqui está o nariz, né? A prega, chamada prega nasal, o vestíbulo nasal. Ele sobe pela cavidade olfativa e aqui, esses tendõezinhos que a gente vê aqui,
é que absorvem o cheiro e que mandam esse cheiro para o cérebro identificar, né, qual é vocês estão percebendo, né? Um corte transversal. Está cortado assim, ó. Assim. Desse lado, tá? Então aqui o nariz, ó. Ó, o nariz, a prega nasal, né? Que são essas duas preguinhas, ela tem uma cartilagem ao meio, e aqui o bulbo olfativo. O seio frontal aqui. Passa, gente. Pronto. O sistema olfativo ele é capaz de detectar o odor de um odor de cada vez, sendo que um odor pode ser a combinação de vários odores diferentes. Então o enólogo, quando bota para você perceber o aroma do vinho, ele pergunta de que cheiro você está percebendo. Então eu posso ter cheiro de madeira, eu posso sentir cheiro de cravo, eu posso sentir cheiro de fruta, né? Eles chamam de aroma frutado, quando você percebe, quando você lembra o cheiro de alguma fruta, né? Ao sermos exposto a um forte odor, a sensação olfativa, que a princípio é intensa, após alguns minutos torna-se imperceptível, aquilo que eu já falei. Ele é tão intenso que você acaba, seja ele um odor bom, ou seja ele um odor ruim, né? Bom, e aí você tem dentro dos aromas, são compostos químicos voláteis, né? Porque eles se dissipam com muita rapidez. Quando você abre uma garrafa dessa daqui, primeiro você vai colocar o vinho, se for um vinho de boa qualidade, ele deve ir para o decanter, ou para o decantador, né? Para que ele se oxigene, porque ele fica, um vinho de boa qualidade, ele fica 10 anos dentro da garrafa, engarrafado, deitado, né? O líquido tem que estar em contato com a rolha incha, e aí impede que o ar penetre na garrafa. O vinho em contato com o ar, ele vai avinagrar, ele vai mudar a cor e vai mudar o olfato e o paladar, ele muda todo o processo. Por isso as adegas são... As adegas são deitadas e são escuras, né? Você não pode deixar incidir luz direta na garrafa, e por isso as garrafas também são escuras. Você só vai ver garrafa branca em vinho verde, chamado vinho verde, ou em vinho branco, porque são vinhos novos, eles não podem ser armazenados por muito tempo. Aí chama-se aroma a substâncias com cheiro agradável. São utilizados na culinária, no fabrico de perfume, no fabrico de produtos de limpeza, somente para citar alguns exemplos. Então, esses aromas, eles são utilizados em vários elementos de produtos que são fabricados pela indústria, né? Passa aí. Bom, aqui a gente tem, acho que não dá nem para ver, né? A gente está bem pequeno. É uma carta de aromas, né? Então aqui eu tenho nomes eu tenho os aromas que eu posso perceber em um vinho. Por exemplo, bem aqui, ó, frutas, ananás, interessante, né? A cultura europeia, ananás, que seria abacaxi, kiwi, tangerina, laranja, casca de laranja, compota de laranja, casca de lima, limão. Então eu posso perceber vários aromas, né? Aqui tem pipoca com manteiga, feijão verde, menta, gengibre, as aparas de lápis. Quando você faz a ponta do lápis, você sente aquele cheiro emadeirado, né? O cheiro do grafite ou da grafite. Então o enólogo, ele trabalha com uma carta mais ou menos dessa, ele vai degustando, ele vai sentindo, apreciando o aroma e ele vai marcando, né? Aqui foi retirado desse site aqui, Vinograph, né? É um site muito confiável esse aqui. Passa aí, Regis. Bom, e aqui você tem as imagens, né?
É um outro tipo de catálogo que eles utilizam também. Aqui aparecendo, por exemplo, a maçã, a pera, a cereja, o morango, né? Milho, cebola, coco, o palato olfativo ele pode perceber inúmeros aromas de um vinho. E aqui é o gráfico, por ordem de, vamos dizer assim, de importância, ou por segmentação. Bem aqui eu tenho os aromas florais, né? Aí eu tenho madressilva, espinheiro, flor de laranjeira, tilo, jasmim, acácia, os cheiros de, por assim dizer, de perfumes ou de colônias, né? Bem aqui eu tenho frutos tropicais, melão, goiaba, maracujá, lixa, e aí eu tenho todo um gráfico que vai me dar os cítricos, né? Limão, laranja, eu tenho todo um gráfico que vai me dar os mais diversos aromas que um vinho pode exalar, né? Aqui é um exemplo de degustação. Repare que ela coloca literalmente o nariz dentro da taça, né? Primeiro faz uma aproximação de mais longe e aí você vai, como se diz popularmente, enfiando o copo no nariz, né? Você começa para perceber e aí depois você vai. E o interessante é que eu tenho um filho que diz assim: pai, tu vai cafungar o vinho, dá uma cafungada. Quando você decanta, que você faz isso aqui, se você aspirar com muita força, você fica tonto, né? Porque o álcool, você inala todo o álcool e esse álcool vai bater direto no cérebro. Então tem que ter cuidado. Salão, e quando se abre, você cheira a rolha? É também para sentir, para perceber o aroma. Esse ritual, ele hoje não é mais de tão bom gosto, né? Já foi antigamente. Hoje já não se usa mais, mas tem garçons. Eu já tive a oportunidade, eu sempre gosto de degustar vinho, principalmente quando eu vou para o interior. Eu peço a carta de vinho para ver se tem, né? E tem garçons em cidades pequenas que conhecem a técnica, o que não é difícil. A gente fazendo uma oficina em uma tarde, tenho certeza que vocês aprendem a fazer essa técnica. Bom, aqui é a mucosa nasal também, que eu acho que não vai interessar muito, né? E esse aqui é a tabela que eu falei para vocês. Desse lado aqui eu tenho a casta de uva, né? Bem aqui, Cabernet Sauvignon, que é esse que a gente tem aí. Então ele é equiparado, ó, Merlot, ele tem um sabor de ameixa. Tá vendo aqui, Merlot, ele vem para cá, aqui em cima são os aromas, né? O que tem um sabor de maçã, vem bem aqui, o Malbec, ele lembra o cheiro da maçã. E aqui você tem uma tabela de aromas, obviamente com somente essas poucas uvas que tem aqui, né? A Shiraz, a Saviese, Nebbiolo, essa daqui é italiana, Merlot, Malbec, e aí você tem o cheiro de pera, de abacaxi, aqui de frutas, né? São uvas que trazem cheiros frutados. Eu acho que isso aí é o último, tá bom? Esse site é um site interessante. Alguém gostaria de degustar? Só uma dúvida, como apreciador de vinho. Essa questão do mito, o vinho ele é mais gostoso gelado ou é natural? Natural. E essa história de gelar o vinho, isso não existe. Botar gelo dentro do vinho é a mesma coisa do destilado, do uísque. Se um inglês chega no Brasil e o garçom chega com um balde de gelo e água de coco, Ave Maria, é uma ofensa para ele. Dentro do uísque. Passa 12 anos num tonel de carvalho para envelhecer e você botar água dentro. A mesma coisa é o vinho, né? Então deixa eu só mostrar para vocês aqui alguns detalhes. Isso aqui
é uma bebida alcoólica que eu não posso chamar de vinho. Se ele tiver no rótulo, é tinto de mesa, então ele é feito com a borra do suco. Se for suave, ele é adicionado de açúcar. Então ele não é um vinho de boa qualidade. Pode até ser chamado de vinho. O gaúcho suave, o gaúcho seco. Se você beber o gaúcho seco, você vai perceber o gosto avinagrado que ele tem. Porque ele é feito, aquele vinho, ele é produzido no Rio Grande do Sul, ele vem para Fortaleza nos containers e ele é engarrafado lá no Maracanã. Interessante de conhecer o processo de engarrafamento do vinho. Mas não é um vinho de boa qualidade. Esse aqui, Marquês de la Colina, esse aqui é um vinho fino, tinto, seco. É um vinho argentino. Isso aqui para os argentinos é o suave para nós, né? Aquela coisa que não é boa. Mas para nós ele é um vinho que tem uma qualidade razoável. É um vinho barato. Um vinho desse custa em torno de 10, 12 reais, né? Então ele é importado. Agora, qual é a característica? Ele não indica qual é a uva. Porque o vinho, quando tem qualidade, necessariamente é como esse daqui, ó. Ele traz o nome da uva, né? Cabernet Sauvignon. Então, pela uva eu vou desculpa. Pela uva eu vou saber se ele é mais encorpado, se ele é mais seco, se ele é mais para suave, se tem um gosto menos rigoroso. Um outro detalhe, você tem aqui o volume, ó. Esse aqui é 12,5% de volume. Isso aqui vai indicar o teor alcoólico, né, do vinho. Então, isso aqui quer dizer que em 1 litro eu vou ter 12,5% de álcool. Então, se eu imaginar que 12,5% é isso aqui, eu vou ter isso aqui de álcool, o resto seria o que a gente pode dizer suco de uva. Ou seja, seria... Claro que ele está diluído, ele vai ter álcool em qualquer gole que você tomar, mas o raciocínio seria esse. Isso aqui é álcool, isso aqui seria suco de uva. Então o vinho de boa qualidade, ele tem até 17%, ele tem entre 10% e 17% do teor alcoólico. Lá na escola profissionalizante, eu estou na disciplina de coquetelaria e vinhos, né? É você que me diz? Isso. Ai, Jesus, que vergonha. Aí a gente fez uma experiência no laboratório para extrair o álcool do vinho. Fizemos uma destilação. A gente conseguiu. Pegamos um vinho. Quanto deu quanto? Não bateu com o que está aqui? Não, assim, a gente não chegou a fazer isso, mas assim, pegamos um adulto para provar os dois líquidos, né? O líquido que ficou dentro do Erlenmeyer e o líquido que foi depois... isso, exatamente. E aí ele percebeu que o outro líquido, depois de condensado, era álcool puro. Álcool puro. E o que ficou no balãozinho era doce. Você só sentiu o gosto das frutas. Isso. Qual era o vinho? Pode dizer não? Não posso dizer não. O teu álcool era muito alto? Era alto. Então pode ser um desses como esse aqui, ó. Esse aqui tem outros produtos. E o espumante, esse daqui é um Lambrusco Rosso, né? É um vinho italiano. E a característica dele é que a rolha ela fica para fora, dentro ela é uma rolha que ela incha e veda, e tem essa parte de metal que chama-se cangalha, né? Então você desarrosca. Alguém quer degustar o espumante? Querem degustar o espumante? Vamos lá então. Você desarrosca. E é muito comum a gente ver final de ano o Cidra CDZ, por exemplo, que a moçada compra aí. Né? Balança, aí acabou com o vinho. Não é assassinou o vinho. E nas corridas de carros, Grand Prix, isso aqui chama-se cangalha, né? Que é
é o que sustenta a rolha para que não haja explosão, porque tem gás aqui dentro. Então, nos Grand Prix você tem aquelas garrafas imensas, né? Os produtores de vinho fazem e eles balançam e eles tomam banho. Como é que se abre? Aqui não tem um guardanapo de pano, deveria ter, mas se vocês quiserem eu vou dar uma oficina para vocês aprendem. Você vai abrir rodando, pressionando para baixo para não deixar escapar o gás. Porque o diferente, ele passou e rodou muito, né? Veio outro ele roda. E olhe como é a rolha. Ela é uma rolha que ela incha para a lateral, né? E eu não vou dizer qual é o cheiro que eu percebi, não. A maneira correta de você segurar a garrafa e a maneira correta de segurar a taça. Isso aqui chama-se haste, aqui é a base, aqui é o haste, é a haste, a base e a haste. Você nunca pega aí uma taça de vinho pelo bojo, porque ele deve ser tomado a temperatura ambiente. Quando você pega aqui, o calor da sua mão adultera no sabor. Então você tem que segurar sempre pela haste. Alguns enólogos ou degustadores seguram assim. Não é tão elegante, né? Mas é uma boa forma. E quando vai servir, primeiro, eu estou fazendo ao contrário, você apresenta o rótulo, depois você abre o rótulo sempre para frente, esse dedo aqui, inclina a taça para não perder o gás, né? E serve, esse é roso, né? É um espumante roxo, aliás, vermelho, né? E reparem que o gás dele parece que foi embora de tanto viajar. Aí você degusta e passa a frente. Ó, pessoal, o professor estava intrigado, querendo saber como é que ia degustar em uma única taça, né? E eu disse para ele, eu digo, o álcool, ele esteriliza. Então, as aulas de degustação, elas são feitas assim mesmo. Você passa, por exemplo, monta um coquetel, só é um coquetel. Aí vai passando para todo mundo, certo? Degusta e passa. Percebeu que sabor? Que aroma? Vamos ver, pensem que aroma vocês vão perceber, eu vou perguntar depois. Alguém gosta do vinho suave? Eu. Querem degustar o suave? É, professor? Sério? Hein? Suave? Ou seco? Hã? Sempre suave. Só depois eu vou virar as garrafas. Só um. Leva lá para os alunos. Ó, pessoal, saca-rolha é outro elemento importantíssimo. Esse daqui é um instrumento de muito boa qualidade. Todo saca-rolha necessariamente tem que ter esta espécie de canivete, né? Você vai apresentar o vinho ao cliente dessa forma, mostrando o rótulo, e ao abrir você vai retirar você não pode rodar a garrafa, você roda a mão. Por quê? Quanto mais você roda a garrafa, quanto mais você mexe no vinho, mais ele altera ou adultera o sabor. Então é uma bebida que você não pode manipular muito, né? Então ele sai bem redondinho, tá? Isso aqui é um canivete. E esse abridor é de ótima qualidade, porque eu não vou rodar a garrafa, repare. Eu
no saca-rolha e aqui ele tem essa cangalha que você tira sem muito Sem sacrifício. trabalho Ó. nenhum, vai ser assim. Com o guardanapo, você tira a rolha e oferece ao cliente para que ele, o senhor já perguntou, Tem uma cheirada. esse aqui tem cheiro frutado. O rótulo sempre à frente e aí no processo de degustação você bota um pouquinho, o garçom obviamente, e aí você vai fazer a análise. A primeira delas é a análise visual. Você tem que olhar, esse aqui é um vinho que tem uma cor rosada, então ele não é certamente de boa safra, ele tem uma cor rosada. Depois você faz o teste da lacrimejação. Esse aqui não lacrimeja. Por que ele não lacrimeja? Ele não lacrimeja, você vê o álcool descendo, né? Ele tem que descer em onda, porque ele é adicionado de outros produtos, inclusive o açúcar. Então você praticamente não percebe. Aqui ele decantou, né? Ele liberou os aromas. Aí por último, ele tem um cheiro frutado, isso. E aí no final Não, deixa eu Esse é para o professor Regis. esse é o santo anjo mesmo, viu? Só o santo anjo para poder. Olha a elegância dessa taça bisotada, viu, gente? Ele tem um cheiro melhor. Ele tem um cheiro melhor do que o sabor. As taças pararam? Não vai. Alguém que deseja degustar mais? Santos Anjos, mais conhecido como Deus me livre, né? Santos Anjos. Salom, o vinho gaúcho é melhor do que o do São Francisco, lá no Vale do São Francisco? Não. Os mais baratos do Vale de São Francisco são melhores que Caramba, sério? Não sabia. Eu conheci vinícolas lá em Bento Gonçalves. Eu também fui, legal demais. Canela. Vamos na fábrica da Aurora. Quem deseja